O ministro Fernando Haddad afirmou que a equipe econômica está exigindo medidas para atingir a meta fiscal este ano. Quem chega conosco é o André Anelli, nosso repórter diretamente de Brasília, e vai nos dizer. O ministro reiterou, Anelli, que essa é uma responsabilidade compartilhada pelos três poderes. É isso? André Anelli, bem-vindo, boa tarde. É isso mesmo, Kobayashi. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a dizer mais uma vez, parece notícia repetida, mas não é, que a responsabilidade fiscal é de interesse não apenas do Executivo, do Governo Federal, mas também aqui do Legislativo, especificamente o Congresso Nacional, e do Judiciário, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, enfim, todos aqueles órgãos que fazem parte desse poder. Isso quer dizer que Haddad, mais uma vez, então, vem fazendo com que a equipe econômica apresente alternativas para atingir aquela meta estipulada pelo arcabouço fiscal, que prevê déficit zero nas contas públicas agora em 2025, com um limite para um déficit de até 31 bilhões de reais, haja vista que existe uma margem de 0,25% para mais ou para menos em relação a essa meta central de déficit zero, e uma das tentativas foi justamente então o decreto que instituiu o aumento das alíquotas do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, aquele decreto que foi editado no mês passado e que foi derrubado nos últimos dias aqui pelo Congresso Nacional. Haddad então voltou a dizer que é preciso colaboração dos demais poderes, do Legislativo e do Judiciário, para atingir a meta do arcabouço fiscal de déficit zero e controle, consequentemente, entre receitas e despesas. É uma tarefa dos três poderes cumprir a meta do ano. Se cada poder for usar das suas prerrogativas para ampliar o gasto, não conter o gasto e não contribuir para o corte de gasto tributário, que no Brasil chegou a patamares absurdos, nós vamos ter mais dificuldade de cumprir a meta. E especificamente em relação aos gastos tributários aos quais o ministro acabou se referindo, é importante destacar que nas falas de Haddad anteriormente, os gastos tributários, ou seja, aquelas receitas que deixam de ser arrecadadas por conta de benefícios fiscais, incentivos fiscais, de acordo com o ministro da Fazenda, já chegam a 6% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, quando, na verdade, ainda de acordo com o ministro, o ideal seria 2%. Então, além da questão do IOF, que o governo federal vai participar de uma audiência de conciliação promovida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de defender, então, a medida frente ao Congresso Nacional, que é contrário, o próprio governo tem também o interesse em diminuir os incentivos fiscais, mas acaba esbarrando muitas vezes no chamado lobby, né, Kobayashi, no conflito de interesses que é defendido principalmente aqui no Congresso Nacional, junto a deputados e senadores. Perfeito, Anelli. A América do Sul é deficitária em... Anelli, a gente tem uma outra informação também envolvendo o ministro da Fazenda, que é justamente o tom adotado por ele em relação ao anúncio feito pelo presidente americano, a possibilidade de mais taxação envolvendo principalmente países ligados ao BRICS. Como é que foi aí o tom adotado pelo ministro em relação a isso, hein? Exatamente, Kobayashi. A gente até conseguiu já ouvir um trechinho antecipadamente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestando em relação a esse assunto também. Ele, mais uma vez, adotou aquele tom de cautela, porque, nas palavras dele, existe um grau de incerteza em relação aos anúncios feitos pelo presidente americano Donald Trump de sobretaxar não apenas o Brasil, mas todos aqueles países que, nas palavras de Donald Trump, possuem condições, possuem um grau de atuação internacional que seria anti-americano. Donald Trump não deu detalhes do que seria esse anti-americano, mas a gente destaca que uma das pautas do BRICS, que é aquele grupo que reúne os países emergentes do mundo, vem defendendo negociações internacionais em outras moedas que não sejam o dólar americano. Então essa seria uma questão que poderia esbarrar no interesse dos Estados Unidos e que tem feito Donald Trump ameaçar
pensar em pôr ainda mais tarifas contra países com atitudes consideradas anti-americanas. Então, diante do que chamou de grau de incerteza em relação às declarações do presidente americano, o ministro da Fazenda disse que é preciso ter cautela e que o Brasil não deveria sofrer esses tarifaços do presidente americano, porque a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos já é favorável para o país do presidente Donald Trump. A América do Sul é deficitária em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit na América do Sul. Eu já transmiti isso ao secretário de Estado do Tesouro americano, dizendo que não fazia sentido você tributar uma região, né, que compra mais do que vende para os Estados Unidos. Então ele, inclusive, ficou de destacar pessoas que são as que estão à mesa com o Brasil nesse momento para tratar do assunto com seriedade, né? Até porque o Brasil tem relações, não é com o BRICS, o Brasil tem relações com o mundo inteiro. E, nesse sentido, Haddad acabou destacando também nessas relações com o mundo inteiro, como ele afirmou, que o Brasil tem se concentrado também em ampliar mercado internacional, parceiros no comércio internacional. A exemplo da própria China, o presidente Lula vem se aproximando cada vez mais de Xi Jinping, presidente chinês, e além de acordos comerciais também com países do Oriente Médio. Então, essa seria uma estratégia para até diminuir a dependência do comércio internacional com os Estados Unidos, que consequentemente, um dos maiores parceiros comerciais, atrás justamente, então, da China atualmente. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo, diretamente de Brasília. Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui eu já quero acionar o Fábio Piperno, do Fim para o Começo aqui. A preocupação do Brasil em relação à possibilidade de novas taxações vindas dos Estados Unidos. Só que o tom adotado ali, Piperno, do ministro Haddad é muito diferente daquele discurso que a gente viu ontem do presidente Lula na cúpula dos BRICS. Um tom de mais prudência, um pouco mais diplomático, republicano, o ministro Fernando Haddad em relação à possibilidade de novas taxações vindas dos Estados Unidos. Eu acho que eles atuam em raias diferentes, né? Então, o presidente Lula com o presidente Trump, aí é o político contra o político versus o político, né? E os dois querendo ver quem é que ruge mais alto que o outro. No caso do ministro Fernando Haddad e as negociações que são realizadas com os seus homólogos americanos, aí sim a gente está falando das equipes profissionais que atuam para, digamos, reduzir aí esse contencioso. Por quê? Porque, na verdade, o ministro tem razão quando ele diz o seguinte: os Estados Unidos são superavitários com o Brasil e, aliás, com a América do Sul. É um fato. Então, como é que você vai taxar ainda mais parceiros com quem você já é superavitário? Da mesma forma, o presidente Lula também acaba fazendo pouco, não levando lá muito a sério esses ataques aos BRICS. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, ninguém mais tem medo do outro lado. Segundo, e a gente fala de países grandes, China, Índia, Brasil. Segundo, na verdade, o presidente Trump, quando ele faz essa sinalização, quando ele menciona de uma forma mais agressiva esse bloco, Kobayashi, ele está, na verdade, expondo um outro tipo de preocupação. Não é com relação às trocas comerciais que são realizadas agora, mas principalmente com objetivos e planos estratégicos. Exemplo, hoje está em todos os grandes portais a história da ferrovia ligando a Bahia até o porto peruano de Xangai, que acabou de ser construído pela China e que criaria um corredor estratégico de logística que certamente baratearia muito as trocas comerciais entre Brasil e China. Perfeito. Já conosco agora, time completo aqui, Alan Gani, Zé Maria Trindade, bem-vindos aqui ao nosso debate. Zé Maria, eu vou com você. Primeiro, boa tarde. Eu quero saber a sua avaliação desta relação agora entre Brasil e Estados Unidos, que se intensifica, se tensiona um pouco mais a partir dos discursos do presidente e agora o ministro Fernando Haddad tentando contornar ali uma relação bilateral para evitar novas taxações. Explica pra gente, Zé, a sua análise sobre isso. São estratégias, né? Muito boa tarde, Kobayashi, boa tarde aos colegas aqui de bancada.
A definição correta é de que técnicos conversam com técnicos e presidentes falam sobre os seus países. A ideia do ministro Fernando Haddad é muito boa, de levar o debate de forma técnica, mostrando que o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos, portanto, é superávit para os Estados Unidos, isto é uma grande vantagem. Na verdade, é muito pouca a diferença, mas a diferença é positiva para os Estados Unidos. Se o Donald Trump está preocupado exatamente com a diferença de relação, por exemplo, com a China, quando os Estados Unidos compram muito mais da China do que a China compra dos Estados Unidos, o Brasil seria um parceiro comercial muito importante. Agora, politicamente, há divergências e uma tendência de intensificar as divergências. Isso não é sábio. Há muito, o presidente Lula vem soltando farpas, vem falando politicamente dos Estados Unidos, e isso dificulta a negociação técnica, porque os técnicos têm limites. Tanto os nossos técnicos, os brasileiros, quanto os norte-americanos. Eles levam ao presidente, olha, a situação é essa, mas o presidente pode decidir de forma contrária. Isso não muda a vida dos Estados Unidos, deixar de ser parceiro do Brasil, mas para o Brasil é muito importante. A importação é boa, porque traz tecnologia, traz qualidade de vida, né? E o comércio, ele é uma via de mão dupla. Então, assim, não há a possibilidade do Brasil propor essa interrupção. Mas, politicamente, o presidente Lula vem se distanciando dos Estados Unidos. E isso leva a uma vantagem muito grande para o nosso vizinho aqui, a Argentina. Milei está fazendo no sentido contrário, está fazendo um apelo aos Estados Unidos para ter a Argentina como parceiro preferencial aqui na região. Já foi e quer voltar. Veja bem, aí existe a cooperação militar, os Estados Unidos podem e devem montar uma base lá, comprar, equipar lá na Argentina uma base militar muito sólida, isso fortaleceria muito a Argentina. Então o Brasil poderia perder assim. E as últimas falas do presidente Lula vêm no sentido contrário do presidente norte-americano. As críticas que ele fez aos BRICS foram exageradas. O BRICS não é exatamente vamos dizer, um adversário dos Estados Unidos. É apenas um bloco que não é um bloco econômico, mas apenas uma união de países que tenta ali melhorar parte a parte, mas ainda não é um adversário dos Estados Unidos. Então, acho que o governo brasileiro deveria pegar mais leve na parte política e levar a parte técnica. Ô Bruno Musa, eu quero a sua opinião também e uma pergunta muito direta. Temos risco aqui de mais taxação para o Brasil? Olha, Koba, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente fala muito no mercado financeiro, que no Brasil até o passado é incerto. Então, realmente, a gente não tem como saber. Eu acho que sim. Como o próprio Haddad falou, que a meta fiscal é a responsabilidade dos três poderes, e isso de fato não adianta um tentar cortar que o outro sobe. Infelizmente, nesse momento, o que nós vemos é basicamente, como comentamos ontem, todos os poderes subindo o gasto, fica realmente muito difícil de você cumprir a meta. E a meta é importantíssima de ser cumprida, porque senão ela continua levando a trajetória da dívida a uma crescente insustentável. E quando você tem essa dívida maior, naturalmente o teu risco sobe, portanto a tua moeda vale menos, o custo de captação do dinheiro que o governo precisa, porque ele gasta mais do que arrecada, é muito maior. Isso faz preço nos ativos no Brasil e claramente impacta em taxa de juros, que afeta a economia como um todo. Só que se ele continua gastando mais, ele precisa achar um jeito de fechar essa conta. Se ele não corta gasto, basicamente você tem poucos meios para fazer isso, Koba. Um deles é subir impostos, que é o que tem acontecido. Outra, você aumentar a base monetária, aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, que também é inflacionário por natureza. E, portanto, tudo isso impacta a nossa vida diretamente, de todos nós. Então, tudo isso mostra que se o ajuste não for feito pela via da despesa, o que acontece é que, inevitavelmente, nós teremos mais impostos e arcaremos esse custo com a inflação. No jargão técnico aqui do mercado financeiro, nós comentamos que nós pagamos historicamente, nós, a população como um todo, independente da classe social, pagamos com inflação. Se você tem uma dívida e em um cenário inflacionário, em termos reais, descontadas a inflação, tua dívida vale menos ao longo do tempo. Portanto,
O que acontece é que essa dívida vale menos porque o dinheiro é inflacionado. Nós pagamos com a alta dos preços. De novo, ou o governo fará um ajuste que ainda dá tempo de fazer via corte de gastos para atender as expectativas de curva de juros futura, que é basicamente livre oferta e demanda, ou nós pagaremos com inflação, mesmo tendo que subir mais impostos. Subindo impostos, quer dizer, tendo que subir mais impostos na cabeça do governo. Ou seja, mesmo ele subindo impostos, se não cortar gastos, quem pagará seremos nós via inflação. Isso é sim ou sim. O Alan Gani, o que chamou muito a atenção, a gente estava vendo, é a diferença, né, do tratamento do assunto pelo presidente Lula e pelo ministro Fernando Haddad. Você acredita que o ministro Fernando Haddad tentou amenizar, de alguma maneira, os estragos, entre aspas, causados pelo presidente Lula no discurso no fechamento da cúpula dos BRICS? Sem sombra de dúvidas, boa tarde a vocês, a toda a audiência. Koba, veja, na verdade, o ministro Fernando Haddad tem sido a voz mais razoável, mais sensata dentro do governo. E é claro que o presidente foi numa linha mais ideológica, num confronto mais geopolítico, mesmo que nas entrelinhas, e o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar com isso. O presidente Donald Trump, ele se incomoda com este estreitamento de laços entre os países membros dos BRICS por uma única razão, principalmente pela possibilidade, ainda muito longe, ainda muito remota, mas o gato subiu no telhado, que é a adoção de uma moeda, de não utilizarem mais o dólar nas transações econômicas, comerciais e financeiras. Quer dizer, com Rússia e China, isso já foi testado e isso já foi possível. Então essa é a preocupação do Donald Trump, não é de hoje, e é claro que daí quando ele fala em políticas anti-americanas, ele está dando este recado. Então não é bom comprar essa briga com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos são nosso parceiro político, geopolítico. Nós temos muito mais semelhanças aos Estados Unidos do ponto de vista de democracia, de costumes, de política, do que com a China. E principalmente porque os Estados Unidos também são um grande parceiro comercial e parceiro de investimentos. Portanto, o ministro Fernando Haddad acerta em apagar esse incêndio. Agora, o Zé Maria Trindade, uma outra cutucadinha ali que a gente sentiu foi na relação entre os poderes, né? Ele está falando que é uma responsabilidade de todos, essa questão de cumprir a meta fiscal, a tal da responsabilidade. Enfim, isso tem a ver com essa treta toda envolvendo o IOF também. O ministro aproveitou para passar uma mensagem ali, tanto para o STF, mas principalmente para o Legislativo também? Pois é, o Alan tem toda a razão quando ele diz que o ministro Fernando Haddad é a parte moderada do governo. Né? Exatamente por isso, um grupo de deputados e senadores o apoiam. Esses senadores acham que é melhor com o Fernando Haddad, para você ter uma ideia de como sem ele ficaria, aí a gastança seria aberta. PT, presidente Lula, então é uma realidade. Houve sim um estremecimento, porque os presidentes da Câmara e Senado garantiram. A Fernando Haddad queria aprovar o IOF, né, o aumento do IOF. E aí a coisa desandou e chegou naquele desafio. Agora tem uma novidade, eu saí do Congresso agora com a clara impressão de que haverá um acordo. Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, entrou em cena, procurou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com lideranças do Congresso Nacional e a tendência que eu vi lá agora é a seguinte: o Arthur Lira é o relator daquele projeto ali de isenção do imposto de renda até R$5 mil. Então, ele aprovaria uma lei para aumentar a arrecadação, ou através do aumento do IOF um pouco, e mais em algum lugar, para caber exatamente esse projeto que virou o projeto único do governo no Congresso Nacional. Então, Arthur Lira é a novidade, entrou em cena, e existe a possibilidade de um acordo aí. E isso acabaria dispensando uma decisão jurídica do Supremo. A decisão seria esta, né, de anular os dois decretos, o presidencial e o do Congresso Nacional, e uma nova lei seria aprovada em acordo no Congresso Nacional. Mas é verdade, o Fernando Haddad, vamos dizer, ele é protegido por setores até de oposição no Congresso, porque entende que é ruim com ele, pior sem ele. Ô Bruno Musa, você sabe que esse termo utilizado pelo Zé, né, de que o Haddad é da ala moderada do governo,
Tem aquela frase antiga de que ele seria o mais tucano dos petistas, né? Como é que você vê aí o perfil do ministro da Fazenda e as dificuldades todas que ele encontra ali com as outras alas do Partido dos Trabalhadores, principalmente no governo federal? Bom, vamos lá. Eu diria que concordo em partes com eles, com todo respeito aqui, porque assim, eu concordo que dentro do governo ele é a parte mais moderada hoje, apesar de nos últimos dias ter aderido a essa maior radicalização do discurso que nós vimos, renascendo aquele discurso mofado do rico contra pobres, né, de longuíssima data. Nesse ponto eu concordo, ele é o mais moderado. Mas eu tive o cuidado, lá atrás, quando o Lula ganhou essas eleições, de ler um livro que se chama Em Defesa do Socialismo, escrito em 1998 por Haddad. Nesse livro, ele se autodeclara ali de caráter marxista, de perfil, viés marxista, e, portanto, aqui eu não estou questionando o espectro político e ideológico. Apesar da discordância, eu acho que é importante conhecermos todos eles. Mas eu não acho que alguém que escreveu naquele livro, se autodefinindo marxista, que ele seria moderado. Não acho. E muitos poderiam dizer, ora, ele pode ter mudado. Então, uma vez que o livro foi escrito em 1998, nós estamos em 2025, 27 anos de janela e de diferença. Concordo. Se ele tivesse mudado, ele não estaria dentro do governo do PT, que tem esse mesmo viés intervencionista, marxista, ou como queiramos chamar, tá? Então, tudo isso mostra que ele, na minha opinião, ele vem se mostrando mais moderado, porque ele sabe que ele precisa ganhar algumas alas da própria cidadania. E ganhou, de fato, alguma ala lá no começo do governo. Quando as coisas começaram a desandar via fiscal, percebemos que ele começou a perder aquela sensação de que, digamos, mercado financeiro, empresários apoiavam o discurso do Haddad. E quando o governo veio perdendo essas eleições, nos últimos tempos, agora no Legislativo, e o apoio populacional, eu vejo uma radicalização maior por parte dele. Então, de novo, para mim, ele sim é a ala mais moderada, mas ele faz um papel de mais moderado. Não é efetivamente aquilo que ele acredita. O que acredita, na minha opinião, começa a vir à tona agora, quando eles renasceram com esse antigo discurso do ricos contra pobres, nós contra eles, terceirizando a responsabilidade do que está acontecendo, da grave crise fiscal no Brasil que se avizinha, para terceiros, e não, obviamente, fazendo uma autorresponsabilidade.